Bom dia, pessoal. Bom dia. Atrasei hoje, mas a gente fica um pouquinho mais hoje, tá bom? Então, quem é novo e nova por aqui, seja bem-vindo. A live nossa é uma live para falarmos sobre transformação através da fé. E hoje eu tenho uma live poderosa para entregar para você, mas assim, poderosa. É uma aula muito rica na parte do poder das palavras. Então fica comigo que você não vai perder as orientações que eu vou te dar nessa live maravilhosa. Que legal, gostou do meu óculos? Obrigada! Então, vamos lá. Eu quero entregar para vocês essa manhã algo que eu venho estudando desde 2018, que é o poder das palavras. Só que lá atrás eu estudava o poder das palavras com um olhar místico. E desde 2018 para cá, eu estudei o poder das palavras através da Bíblia. Ó, eu estudo mesmo, né? Então, o que acontece? Explodiu minha mente com sabedoria. Eu comecei a entender a verdadeira lógica, o verdadeiro sentido de usar as palavras para nos curar física e espiritualmente. Então eu tô falando para vocês que essa live vai ser uma aula maravilhosa, ela não fica salva aqui. Essa live, eu tô subindo só 10 lives no meu YouTube, das lives que eu faço aqui no TikTok, então já me segue lá para você ver e rever essas aulas. É lá, @crisbifurco, tá? E para as meninas que são empresárias, empreendedoras, me sigam no Instagram. Eu vou colocar até o meu perfil aqui, ó. Quer dizer, eu vou colocar uma foto que tem o meu... Aqui, ó. Vou pôr a foto assim, fica bonitinho no fundo. Aqui, tá vendo, ó? @crisbifurco no Instagram. Se você está decidida e preparada para investir em você, porque lá é o meu perfil profissional, nós estamos preparando mulheres para vencer. Canal YouTube é o @crisbifurco. Tenho sim, tá bom? Começamos a subir agora algumas lives daqui. Lá no YouTube, né? Aqui, como eu tô no TikTok, a gente grava de forma vertical, mas depois eu vou gravar aulas específicas lá, que tem que ser na horizontal, né? Porque cada perfil é um modelo, né? E também em breve eu vou estar fazendo simultâneo as lives aqui e no Instagram. Então assim, a gente está crescendo, graças a Deus. Toda a honra e toda a glória ao nosso Senhor. Sozinha eu não conseguiria fazer isso. Eu estou fazendo sozinha, entre aspas, né? Porque eu tenho uma pequena equipe, mas eu sei que em breve nós vamos precisar de mais pessoas. Em breve eu vou estar contratando mais mulheres cristãs para trabalhar comigo nessa empreitada que é unir mulheres empresárias, empreendedoras cristãs. Em breve eu vou estar abrindo vagas para a área comercial, enfim. Depois vocês podem até entrar em contato comigo, quem quiser saber, tá bom? Mas é o que? É um trabalho onde é voltado tudo que é sobre produtos e serviços de pessoas que são cristãs, porque eu estou criando um sistema dentro do sistema, onde nós vamos ter um ecossistema para a gente poder consumir de pessoas que creem no mesmo Deus, certo? Então isso está começando, um movimento novo está começando por aqui e nós vamos abalar as estruturas, porque mulheres que são mulheres fortalecidas na fé, mulheres que são mulheres de negócio, empresárias, empreendedoras, mulheres que querem consumir produtos e serviços de quem realmente crê no mesmo Deus. E eu sei que existe esse desejo muito grande das mulheres de fazer aquilo que agrada a Deus, né? Aquilo que agrada a Deus. Nós temos que focar nossa mente, os nossos esforços. Peraí, a gente tem que focar. Peraí, pessoal, deixa eu ligar o ar aqui. Peraí, só um minuto. A gente tem que focar os nossos esforços para vivermos dentro de uma proteção espiritual e física. Nós estamos vendo o que está acontecendo por aí.
aqueles que estão se levantando contra os filhos de Deus, aqueles que estão se levantando contra as criaturas de Deus, estão colocando coisa em água, em bebida, em isso, naquilo, naquilo. Vocês estão vendo o que está acontecendo? Isso tudo é espiritual. Nossa batalha é espiritual. O próprio Deus já tinha nos alertado. O seu inimigo não é contra a carne, mas sim contra principados e potestades do mundo celestial. Desperta tu que dormes. Pare de viver só o carnal, só as coisas materiais. Entenda que pessoas são usadas pelo inimigo, sim. E aí você precisa tomar cuidado onde você compra, como você se relaciona, onde você anda consumindo coisas, seja pelas redes sociais, o que você está ingerindo, não só fisicamente, mas espiritualmente, o que você assiste, onde você frequenta. Tudo nós temos que nos preocupar. Agora nós temos que estar com todas as antenas ligadas, porque é uma época que nós estamos vivendo de batalha espiritual mesmo. Antes nós já vivíamos a batalha espiritual, só que ela era uma batalha que você não via muito, você vivia de forma mecânica, automática, né? Nós vivíamos, né? Então a gente não tinha muita revelação. Hoje as coisas estão vindo à tona. A gente sabe que a maior parte dos alimentos são alimentos que nos fazem mal. Antes a gente não sabia, a gente vivia no mundo de Bob, né? Antes a gente vivia numa ilusão. A gente acreditava em tudo que falavam na rede lá da televisão. A gente vivia um mundo de ilusão. O que está acontecendo não é que está mudando, é que está sendo revelado o que já acontecia. É isso que está acontecendo. Não é que estão agora criando alimentos que não são bons, não é que estão fazendo agora todas essas coisas que estão acontecendo, que os nossos olhos estão vendo. Isso já acontecia, mas a maneira como eles agiam era debaixo dos panos. Só que o Senhor diz que tudo tem que ser revelado. Em algum momento nós íamos ter que descobrir. E aí o povo fala, mas hoje a gente não pode comer mais nada, não pode beber mais nada, a gente não pode fazer mais nada. Não é que a gente não pode, a gente tem que ter muito cuidado, a gente tem que escolher com muita consciência. Por isso que eu estou criando esse espaço onde nós vamos focar em pessoas que têm os mesmos princípios e valores. Então lá dentro desse ecossistema, produtos e serviços vão ser oferecidos para você, mas vêm de pessoas com os mesmos valores e princípios. Então a chance de você adquirir produtos bons é maior. Produtos naturais, produtos saudáveis, certo? Mas aí a gente vai falar sobre isso em outro momento. Já me segue aqui para não ficar de fora. Meninas, você que tem serviço, que tem produto ou quer entrar nesse ecossistema, que não quer vender nada, mas quer consumir, me siga no @crisbifur, tá? Hoje eu quero falar sobre algo muito, muito importante para vocês. Deixa eu ver aqui. Que é o que? O poder das palavras, certo? Deixa eu só abrir aqui. Quando eu começo a falar de Deus, é muito interessante. Eu começo a lágrimas sair, o nariz escorre. É muito interessante isso. Mas vamos lá. É muito interessante. Eu não sei se com vocês é assim também. Quando começa a orar, quando começa a falar de Deus, começa a lacrimejar. Comigo é assim, gente. Eu tô fazendo qualquer outra coisa, mas quando eu começo a falar de Deus, eu começo a lacrimejar, meu nariz começa a correr. É uma coisa assim, é uma expressão física, né? Que o meu corpo reage. É muito maravilhoso. É uma mudança do meu corpo. É muito interessante. Vamos lá. O poder das palavras guiadas por Deus. Certo? Então, todas as nossas lives são temáticas. Não é sobre religiosidade e nem misticismo.
mas é sobre a espiritualidade baseado nos ensinamentos bíblicos. Então fique tranquila e tranquilo, porque as coisas que eu ensino, elas vêm com base bíblica, tá bom? Então independe da sua igreja e denominação. Se você é cristão ou cristão, fique comigo nessa live, porque você vai hoje despertar para algo muito poderoso, que é o poder que está na sua língua, certo? A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto, ok? Isso está em Provérbios, capítulo 18, versículo 21. Deus nos deu voz que carrega autoridade espiritual. Lembra que eu sempre falo, o poder é de Deus, a autoridade é nossa. O poder é de Deus, a autoridade já nos foi dada, certo? A nossa boca pode gerar cura, libertação e transformação, quando fala que o Espírito diz. Por isso hoje nós vamos aprender como profetizar conforme a palavra de Deus sobre a saúde física, finanças e área da vida. Gente, vamos curtir esse canal para a gente alcançar mais vidas, porque essa live merece chegar até quem está precisando. Se vocês me ajudarem a curtir, a gente vai chegar a uma meta de 40k. E quero que vocês compartilhem com quem vocês gostariam que essa pessoa também tivesse a oportunidade de descobrir que pode mudar a vida, através da fé, da palavra, através do relacionamento íntimo com Deus, coisas que muitas vezes a gente não aprende nem na igreja. Bom dia, pessoal, ok? Então hoje a palavra ela é realmente uma palavra de cura e libertação, certo? Vamos lá. Como Deus nos ensina a falar? Nenhuma palavra torpe saia da vossa boca, mas só o que for boa para promover edificação, para que dê graça ao que ouve, Isso está em Efésios, capítulo 4, versículo 21. Quando sai da tua boca palavras de ataque, de ofensa, de desejar mal, você está abrindo legalidade para Satanás na sua vida, você está adoecendo suas células. Escute isso que eu estou falando, porque é muito sério, tá? Se alguém não tropeça no falar, é perfeito homem, capaz de refrear todo o corpo. Isso está em Tiago, capítulo 3, versículo 2. Coloca, Senhor, uma guarda à minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Isso está em Salmo, capítulo 141, versículo 3, tá? A primeira chave é limpar a boca. Quem quer liberar poder precisa primeiro purificar o coração e o que fala. Então, quando nós falamos que somos cristãos, primeira coisa que a gente precisa fazer é limpar tudo, limpar pensamentos, limpar palavras, limpar atitudes, perdoar, sair do pecado, se santificar, viver em espírito e não mais dependente da carne, porque a carne é consequência. Quanto mais você fortalece o teu espírito, mais você tem poder para expulsar demônios, para curar enfermos, inclusive através da autoridade e através do poder de Deus, do comando de Deus, porque o comando de voz vem do próprio Deus. Assim como o Senhor falou para Ezequiel profetizar sobre o vale dos ossos secos. O dia que você aprender isso dessa forma que eu vou ensinar aqui, a sua vida nunca mais vai ser a mesma, certo? Profetizar debaixo da voz de Deus. Profetiza sobre estes ossos e diz-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Isso está em Ezequiel, capítulo 37, versículo 4. Ezequiel falou o que quis. Ele falou o que... Ezequiel não falou o que ele quis. Ezequiel falou o que Deus mandou.
Porque Deus deu realmente uma ordem, um comando de voz para Ezequiel. Ele disse: filho do homem, profetiza sobre esses ossos. Quem que deu o comando de voz? O próprio Deus. Então lembre, o poder é de Deus, a autoridade é sua. O poder é de Deus, a autoridade já te foi dada. Mas você sem Ele, eu sem Deus, não somos nada. Pessoal, se a luz ficar piscando é porque ela tá para queimar, tá? Não achem que é estranho, não. É porque a luz tá, hora acende, hora apaga. É por causa que ela tá já para queimar. Tá bom? Ok? Então vamos lá. Ezequiel não falou o que ele quis. Por que nós vivemos num mundo onde as pessoas usam, por exemplo, do misticismo em falar: você determina o que você quer? Muitas pessoas, e eu fui uma dessas lá atrás, que acreditavam na lei da atração, acreditavam em misticismo, ocultismo. Eu acreditava que era eu que determinava. Obrigada, sou querida. Eu acreditava que eu era detentora do poder, assim como muitos ensinam. Milhares de pessoas estão enriquecendo com cursos falando que você tem poder. Só que nós temos que entender que o poder não é nosso, é de Deus. O poder é de Deus, a autoridade é nossa. Somos filhos de Deus. O que um filho de um milionário faz? Um filho de um milionário, ele vai na empresa, ele diz assim para os funcionários: meu pai mandou fazer tal coisa, meu pai quer que nós façamos de tal maneira. Assim você vai administrar a sua empresa, que é a sua vida, que é a sua língua, que é a sua família, que é seus negócios, suas finanças. A partir de hoje você vai fazer o que o seu pai mandar, e o seu pai é Deus. Depois vai subir para o YouTube, pessoal. Já me segue lá, @crisbifurco no YouTube, tá bom? Vocês vão poder rever essa aula aqui, tá? Então, lembrem sempre, o dono da empresa é Deus. Você é o templo do Espírito Santo. Você é o mordomo, você é o administrador. Então você vai ter que cuidar mais das coisas que saem da tua boca a partir de agora. Você vai cuidar melhor do templo do Espírito Santo. E você vai tomar a autoridade que Deus já te deu. E eu fiz por anos Ho'oponopono, gente. Tá? Hoje, como uma pessoa desperta, eu digo: não faça. Eu posso depois fazer uma live só falando sobre essas práticas místicas, tá bom? Mas eu oriento: não faça. Não tem nada a ver com os ensinamentos bíblicos ou os ensinamentos da Torá, não tem nada a ver, tá bem longe disso, certo? Serve a outros deuses estranhos, tá bom? Apesar das palavras serem lindas, né? Eu te amo, sinto muito, me perdoe, sou grata, muito bonitinho, mas não tem nada a ver com Deus e com Jesus aí, tá? Que legal! Glória a Deus, Valença! Glória a Deus, já segue o canal. Glória a Deus, que lindo. Eu amo quando vocês vêm dar depoimento aqui pra gente. Eu sempre salvo o depoimento de vocês aqui. Amém? Mas toda honra e toda glória é do Senhor, tá? Toda honra e toda glória é dele. Eu só sou um instrumento do Senhor. Ok? Amém? Então bora lá. Bora lá. Vamos saber a verdade que liberta. A verdade que liberta. Às vezes eu fico aqui, pronto. Esse é o meu... Bora lá. Palavra de fé sobre a saúde. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Isso está em Isaías, capítulo 53, versículo 5. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Isso está em Salmo, capítulo 103, versículo de 2 a 3. Existe um poder de Deus em nós. Nós precisamos acessar esse poder. É o poder de curar enfermos, de expulsar demônios, de transformar a nossa vida. Só que ela está anestesiada, ela está adormecida. E eu estou fazendo vários vídeos para despertar essa força que está em você, que foi por
várias questões, ela foi calcificada. Por quê? O sistema desse mundo, o sistema maligno, ele não quer que você acesse ou que você tenha consciência desse poder. Por quê? Porque se você tem a consciência do poder, você não é mais manipulada e manipulado. Você não é mais boneco de fantoche. Porque quando você sabe que você não vai precisar se empuxar de remédio, porque a sua principal cura vem de forma espiritual, explode sua cabeça. Aí você diz, espera aí, nem tudo é ir na farmácia comprar remédio. Pode ser que seja espiritual? Sim. Pode ser que seja físico? Sim, mas pode ser espiritual. Entende? E como saber? Você precisa eliminar por etapa. Primeiro faz o espiritual. Se você vê que realmente é um caso que você está fazendo tudo dentro da parte da espiritualidade, chega a hora de você lá repor hormônios, fazer exames, fazer um tratamento mais sério, mas parem de buscar primeiro a farmácia e por último Deus. É o que nós muitos fazemos. Muitos primeiro procura físico. Vou procurar um médico, eu tô ficando doida, é tanta voz na minha cabeça que eu acho que eu tô ficando louca. É tanto zum, 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 é tanto, eu tô com medo, não, eu preciso tomar, eu preciso ir no psiquiatra, eu preciso, meu cabelo, gente, tá toda hora o cabelinho no rosto. Eu preciso ir no psiquiatra, eu preciso tomar um remédio. Tudo é remédio, tudo é remédio. Gente, isso foi condicionado por um sistema dessa terceira dimensão, para virarmos massa de manobra. Você come mal, dorme mal, vive mal, vai para a farmácia. Quem que está enriquecendo assim de maneira sobrenatural? Quem que está enriquecendo e até apodrecendo de tanta riqueza? São as farmácias, indústria farmacêutica. Aí você vai ver lá no início das primórdios, quem é que está por trás? As grandes famílias mais ricas do mundo. Então tudo isso, gente, é pensado, é coordenado o negócio. Então eu quero te libertar dessa escravidão. Eu quero ajudar a tirar a venda dos teus olhos para você primeiro buscar Deus. Primeiro lugar, buscar o reino dos céus. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Aí, meus irmãos, vocês vão começar a ter o poder de Deus sobre vocês. Tudo que o sistema não quer é que eu fale isso para você. Tudo que o sistema não quer é que vocês sejam livres, porque eles dizem, se eles souberem a verdade, nós perdemos o controle sobre eles. Se eles descobrirem que eles têm poder, através da fé, nós não vamos ter mais controle na mente deles. Bingo! O que está te segurando? O que está impedindo você de ser uma pessoa livre? Sendo que você internamente nasceu para ser livre, Deus te fez para ser livre. Ele não te fez para ser presa de ninguém. Ele não te fez para você ficar refém de um sistema. Eu sou refém da indústria alimentícia, eu sou refém da indústria farmacêutica, eu sou refém. Você não é, em nome de Jesus, você não é. Você nasceu para ser livre, você nasceu para ser feliz, e a felicidade não é material, é um estado de espírito. Se você tiver coisas materiais, amém, glória a Deus, porque a prosperidade é bênção. Sim, eu sei que muitas pessoas foram doutrinadas a odiar a prosperidade, odiar pessoas ricas, porque o sistema dessa dimensão, eles querem pôr um contra os outros. É importante que haja a briga, a contenda, a desordem. Para eles, quanto mais nós formos ignorantes, melhor. Olha, meu povo, o que eu tenho para falar para vocês aqui, eu vou falar para vocês. Vale milhões. Vale milhões. Porque o que o Senhor tem feito através da minha vida não é pouca coisa. O que eu estou conseguindo fazer na vida de outras pessoas através da minha vida, mas quem faz é Deus, não é pouca coisa. E é só o começo, amém? E é só o começo. Certo? E aí tem a passagem em Atos, capítulo 28, versículo 8. E, impondo-lhes as mãos, curavam-nos.
Pode procurar, isso está em Atos capítulo 28, versículo 8. E, impondo-lhes as mãos, curavam-nos. Você pode colocar a mão sobre o seu corpo e dizer: Senhor, eu concordo com a tua palavra. A minha saúde pertence a ti. Nenhuma enfermidade dominará o meu corpo, porque Jesus já levou sobre si todas as dores. Aleluia, glória a Deus, Senhor. Obrigada, Pai. Vou repetir. Senhor, eu concordo com tua palavra. A minha saúde pertence a ti. Nenhuma enfermidade dominará o meu corpo, porque Jesus já levou sobre si todas as dores. Quem pode pôr um amém aqui? Amém. Oh, aleluia, Pai. Obrigada, Espírito Santo, pela tua presença, meu amado. Aleluia, Pai. Palavras de fé sobre a área financeira e profissional. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Diga essas palavras comigo. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Isso está em Salmo 23, capítulo 1. O meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo as suas riquezas em glória em Cristo Jesus. Isso está em Filipenses, capítulo 4, versículo 19. Honrar ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros. Isso está em Provérbios, capítulo 3, versículo de 9 a 10. Quando nós paramos de ouvir o mundo, a confusão do mundo, quando nós paramos de nos distrair com coisas, pessoas que falam: não, dízimo não precisa mais, esquece. Não, você pode fazer o que você quiser, agora Deus permite tudo. Gente, nós estamos sendo levados para longe de Deus. Tudo aquilo que te confunde, as coisas do Senhor são limpas, são organizadas e são diretas e objetivas. Quem confunde tudo é o mundo, as pessoas do mundo confundem a tua mente, certo? Eu fui uma pessoa muito confusa porque cada um falava uma coisa e eu ficava assim. Uma hora eu ia para o norte, outra hora eu ia para o sul, uma hora eu acreditava em lei da atração, depois eu acreditava em Ho'oponopono, depois eu acreditava na mulher que lia a carta, depois eu acreditava no vidente, não sei das quantas. Eu era perdida. Só que o Senhor conhece meu coração e Ele sabia: minha filha, ela é uma boa pessoa, mas ela está perdida. Eu preciso resgatá-la. E o resgate aconteceu em 2023. Com mais de 50 anos de idade o Senhor me resgatou. Ou seja, eu fiquei mais de 40 anos no deserto. Por quê? Batendo cabeça, querendo fazer do meu jeito. Quando a gente é teimosa, turrona, quando a gente é uma pessoa, cheia de ego, de vaidade, a gente não quer ouvir a Deus, a gente não quer obedecer. E uma das maiores forças é obedecer a Deus, o que nos tem, que quando nós temos essa obediência a Deus, o inimigo perde todas as forças sobre nós, ele perde a força. Porque, como eu falo para vocês sempre, nós só temos dois lados no mundo, não tem terceira via. Não é o diabo, você ou Satanás. Não é o diabo, você e Deus. É você no meio entre a força do maligno e a força de Deus, e você tem que escolher um lado. Você não pode ficar em cima do muro. Você tem que escolher um lado. Quem é que domina a tua mente? Quem é que está no controle dos seus pensamentos? Quem está te guiando? A gente tem pensamentos aleatórios, mas mesmo os pensamentos aleatórios,
que é coisa que não tem nada a ver, que não está falando necessariamente de coisas boas ou más, simplesmente coisas aleatórias. Só que até as coisas aleatórias, elas têm que ser coisas para o bem. Se começar a vir pensamentos ruins ou coisas estranhas, você tem que repreender. Você tem que falar, verbalizar. Esse pensamento existe, mas ele não é meu e eu repreendo em nome de Jesus. Todos os dias, todo o tempo, se for preciso, até você perceber que aquele excesso de pensamento maligno começa a enfraquecer. Certo? Senhor, o meu trabalho está nas tuas mãos. O Senhor me dá ideias, direção e sabedoria. Eu não dependo do sistema, eu dependo do céu. Amém? Por que eu estou criando um sistema dentro do sistema? Para libertar vocês de uma narrativa totalmente ideológica, uma narrativa totalmente manipulada, uma narrativa onde põe uns contra os outros. Sim. Aonde distorce os valores morais e éticos, porque é dessa maneira que o inimigo trabalha, na mentira, o pai da mentira. O inimigo, ele veio para matar, roubar e destruir. Tudo o que está acontecendo no mundo está perturbando o teu espírito. Está perturbando a tua paz de espírito. Você não percebe? E como que nós podemos viver num mundo totalmente está sendo destruído? Como que nós podemos viver, sendo que a gente sabe que a gente não vai sair agora? Esperamos viver muitos anos, amém? Com saúde, com sabedoria, com discernimento e com autoridade. O Senhor disse: vocês têm o poder para expulsar demônios e curar enfermos. Vocês farão o que Jesus fez e muito mais. Mas como acessar isso? Como viver dessa maneira? Parece tão sobrenatural, tão distante de nós. Só que eu preciso te dizer que a partir do momento que você acessar, tocar nessa essência poderosa que está calcificada dentro de você, você vai ser livre, liberto, para você agir, para você a partir de agora acessar a cura física, emocional, libertação, e você vai começar a ter uma vida mais leve, saudável e feliz. Leve porque você vai ter paz nos seus pensamentos. Saudável porque você vai começar a buscar aquilo que realmente edifica o templo do Espírito Santo. E feliz porque você vai estar vivendo o próprio Espírito Santo em você. Amém. O mundo vai estar ali acontecendo milhões de coisas, dores, desafios. Sim, nós vamos continuar passando por desafios, mas nada disso é forte o suficiente para te paralisar. Isso tudo é armadilha do inimigo, porque Deus é puro amor, Ele não trouxe a doença, Deus não trouxe o sofrimento. Ele permite que nós passemos por situações, porque se nós não temos uma blindagem espiritual, nós abrimos o quê? Legalidade. Através do que falamos, daquilo que pensamos. Por que o Senhor está o tempo todo te orientando? Pense em coisas boas, fale de coisas boas, não dê abertura para o inimigo. Se você fizer tudo errado, eu não tenho como te proteger. E o inimigo vai dizer: posso tocar? E existe uma lei espiritual que nós não temos controle. Nós temos controle e domínio próprio sobre aquilo que falamos, fazemos e pensamos. E você tem que ser uma pessoa mais forte espiritualmente do que fisicamente, porque a carne é fraca, mas o espírito tem que ser forte. Faz sentido para você? A partir do momento que você desperta para essa sabedoria, você se põe no lugar que você deve se pôr, que é um lugar de autoridade. Você não é coitadinha, coitadinho. Pare de falar isso para você, porque é uma mentira. Levanta a cabeça, se coloque com uma postura de uma pessoa que já é vencedora em Cristo Jesus. Cadê a sua fé? Você diz tanto que ama Deus, você diz que adora Deus, mas você não vive os segredos com Ele, você não está no secreto com Ele todos os dias? Ah, Cris, eu oro, mas como você ora? Ora adorando ou ora fazendo petições somente? Você entra na presença do Senhor só para pedir? Ou você entra na presença do Senhor para adorar?
Santo, 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 santo. Você precisa despertar para uma realidade. A realidade é que nós, como servos do Senhor, filhos do Deus Altíssimo, nós precisamos entrar na presença do Senhor com total devoção, adoração. Por isso que a palavra adorar não pode ser usada para qualquer coisa. Eu vejo muitas pessoas falando, eu adoro essa lapiseira, eu adoro esse copo, eu adoro aquela cantora, nossa, eu adoro aquele pastor. Vocês não têm que adorar ninguém. Preste atenção nas palavras. Você só tem que adorar a Deus, a Jesus Cristo. Você só tem que adorar, você tem que amar o Espírito Santo. Mas adorar é somente a Deus. Depois vai procurar saber o que é adorar. Ah, mas eu só falei, não falei com intenção, não importa. Se saiu da tua boca, saiu, isso tem poder. Poder das palavras. Pare de falar que você está doente. Pare de dizer que nada dá certo. Pare de murmurar. Pare de ficar reclamando a quatro ventos. Pare de ficar falando coisas más sobre você ou alguém que você conhece. Pare de expor sua família, seu marido, sua esposa. Me traiu, me fez isso, me fez aquilo, minha mulher me largou. Pare de ficar se expondo nas redes sociais. Vocês estão só abrindo brecha para Satanás agir mais ainda na dor, porque sim, é assim que funciona no mundo espiritual. Você tem que tomar cuidado, vigia. Para os que estão em pé, cuide para que não caiam. O inimigo, ele não é onisciente, ele não tem como ler teus pensamentos, mas ele sabe tudo sobre você. Como você, só no seu jeito, a maneira como você senta, a maneira que você para pensar certas coisas, que você acabou de falar que você acha que você não falou nada. Você falou, sim. Você soltou o vento palavras. E o inimigo sabe onde está doendo em você e como te atacar, porque ele usa pessoas, seu marido, seu filho. Ele sabe onde está a tua ferida. Então, como ele é ardiloso, ele fala, vou pegar esse aqui para atacar a pessoa, porque ela está muito fortalecida no espírito. Então eu vou pegar o marido dela, vou fazer ela quebrar essa força, essa resistência que ela tem. E aí vai lá e pá, acontece alguma coisa, a pessoa fala, mas eu oro tanto. Mas eu peço tanto, eu não sei o que acontece, eu estou te dizendo o que acontece que o inimigo pega brechas. Então comece a vigiar, repreende tudo que não vem de Deus. Comece a fortalecer a tua palavra através do que o Senhor ensina. E quando você começar a fortalecer o seu espírito, você vai ver como tudo vai começar, a tua visão vai mudar. O que antes parecia que você estava dentro de um cabresto, você vai começar a abrir a mente, os seus olhos, as possibilidades vão começar a ficar muito maiores, você vai alcançar um nível de consciência extremamente elevado. Ore todos os dias, mas não ore só pedindo. Esteja na presença do Senhor, em espírito e verdade. Comece a viver mais no espiritual. Você vai ver como as coisas do mundo já não faz mais tanto sentido assim. Certo? Palavra de fé sobre a vida emocional e espiritual. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Em Filipenses capítulo 4, versículo 6. Se o Senhor diz, não andeis ansiosos por coisa alguma, quem é você, o eu, para desacatá-lo? Hein? Por que nós vamos andar ansiosos se o Pai falou, não andeis ansiosos? Não andei, é uma ordem. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Como não andar ansioso diante de dívidas? Como não andar ansioso diante de uma doença grave? Como não andar ansioso diante de uma situação desafiadora? Quando você para de viver a carne e começa a viver o Espírito. Como viver o Espírito? Estando na presença de Deus todos os dias, adorando, agradecendo, buscando entender como você pode vencer os desafios com clareza, com direção, com sabedoria, pedindo estratégia para Deus. Pai, dai-me estratégia. Espírito Santo, me revela como eu posso resolver isso, melhorar isso. O que eu tenho que aprender com o que eu estou vivendo? Onde eu estou falhando?
Por que estão se repetindo as mesmas dores? Eu não aprendi algo que eu preciso aprender? O que eu preciso aprender? O que eu preciso aprender que eu não aprendi ainda e eu estou repetindo as mesmas dores, os mesmos problemas? Parece que é uma coisa sem fim de dor, de sofrimento. Primeira coisa que eu vou te orientar é pare de falar coisas que só calcifica ainda mais o problema. Então, a partir de hoje, você não vai mais murmurar, você não vai mais... Faz isso pelo menos por 21 dias. Faz um desafio você com você mesmo, diz, em 21 dias eu não vou reclamar. E quando eu reclamar, eu vou puxar minha orelha de alguma maneira. Tem gente que fala até de colocar elastiquinho de dinheiro no braço. É pra doer mesmo. Aí você põe elastiquinho por 21 dias, você põe elastiquinho de dinheiro no braço e quando você reclamar, você vai lá e solta. Pá! É pra lembrar. Isso tem até uma explicação, né, dentro do desenvolvimento pessoal da neurociência. Você sabe, a dor lembra que isso é errado. Não é para reclamar, não é para murmurar. Ah, mas e se eu tá doendo? Você vai então para uma profissional, um profissional. Eu sou mentora, eu resolvo problemas. Eu só não escuto os seus problemas, eu vou lá e vou resolver os seus problemas. Aliás, meninas que querem trabalhar as suas emoções de forma profissional dentro de método, entre lá em contato comigo no meu Instagram, já me segue lá, certo? Tem investimento? É um investimento alto? É, porque o investimento é em você, não é em mim, certo? De graça por aqui, lá é o profissional, ok? Então não reclamem mais. Isso é se eu tenho uma coisa que eu vou falar para vocês que começa a mudar a tua parte cognitiva, é quando você para de reclamar. Isso é um exercício que você precisa começar a criar na sua mente. Eu não posso reclamar. Então o que você vai fazer? Quando der vontade de reclamar, você vai lá e vai escrever tudo que você tem para agradecer. Você vai fazer uma inversão dentro do teu cérebro, nós vamos fazer o caminho inverso. Ao invés de murmurar, você vai agradecer. Vai ser difícil, tá? No início, já vou avisar. Por quê? Porque você está viciada em reclamar. Viciado em reclamar. Porque reclamação é um vício. Eu não vou dizer que é uma doença, mas é um vício. Tem gente que tem tanto vício de reclamar que ela não sai outra coisa da boca a não ser falar problemas. Se você falar, e aí, tá tudo bem? Não faça essa pergunta para um murmurador, não faça. Se você perguntar para um murmurador se ele está bem, ele vai destilar todo o veneno, todo o mal que está dentro da mente dele. Ele vai dizer, ih, tá horrível, meu marido não sei o quê, meu filho não sei o quê, minhas finanças tá um caos. Nossa, eu desenvolvi uma doença. É assim, é daí para ladeira abaixo. Então vocês precisam tomar cuidado até quando vocês vão conversar com um murmurador. Vocês não podem fazer certas perguntas. Não pergunte se está tudo bem. Você só tem que dizer, a paz do Senhor, ponto. Entende? Você não dá brecha. Certo? Então fiquem ligadas e ligados. E se você está sendo uma murmuradora, calma porque tem solução. Calma porque tem solução. Graças a Deus. A gente precisa simplesmente criar novas sinapses neurais. Você cria novas sinapses neurais através de você fazer a palavra e a mentalização de coisas boas. Você vai forçar a tua mente a ver o que você tem de bom para agradecer todo dia. Pega um caderno da gratidão. Compra um caderno novo, que é gostoso, tudo que é novo. Compra um caderninho novo, é que eu não tenho nenhum exemplo aqui. Compra um caderninho, gente. Ó, pega um caderninho desse aqui assim, ó. Sabe? Baratinho. Pega um caderninho desse e escreve assim, ó. Caderno da gratidão. Aí você vai todo dia lá. Você vai escrever pelo menos 5 a 10 coisas que você tem para agradecer todos os dias. Depois você vem aqui me contar. Você não vai acreditar. Em 21 dias sua mente vai fazer assim. Então começa a ter gratidão por tudo. Tô passando por dor, você vai agradecer. Como assim, Cris? Você vai agradecer, você vai dizer, Senhor, é através dessa dor que está me aproximando de Ti, que está me mostrando que sem o Senhor eu não sou nada. É através desse desafio que eu estou amadurecendo, que eu estou crescendo, que eu estou evoluindo, que eu estou vendo que eu não tenho toda essa força, que eu não tenho todo esse poder, que eu dependo do Senhor e eu sei que a Tua misericórdia vai me alcançar.
eu te louvo por esse dia, eu te louvo pela minha casa, minha família, meu alimento, pelos meus braços, pelas minhas pernas, pela minha visão, por eu não estar respirando com o aparelho, eu te louvo pelo sol que eu enxergo, pela chuva que molha as plantas, eu te louvo por tudo que eu tenho, por esse emprego que mesmo que ainda não é o que eu quero, mas glória a Deus, ele tem me trazido recursos, então eu te louvo pelas contas que eu tenho que pagar, porque se eu tenho conta para pagar, tenho uma casa para morar. Eu te louvo pelos pratos na pia para eu lavar, porque teve alimento para comer. Eu te louvo a roupa que eu tenho que lavar, porque eu tive roupa para vestir. Percebe? A visão muda. A visão muda. E se a visão mudar, o seu discurso vai mudar. Pare de reclamar que você tem casa para limpar todo dia. Pare de murmurar e comece a agradecer por você ter um lar para limpar. Comece a agradecer pelas coisas que você tem. Comece a olhar para elas e lembre que um dia você desejou muito isso e hoje você pouco dá importância. O ser humano é um eterno insatisfeito. Quando eu quero muito isso, quero. Depois que eu tenho, já perdeu a graça, eu quero o outro. Por que pessoas que estão sem Deus, na parte emocional, quando ela está vazia de Deus e ela casa por um propósito errado, ela fica com essa pessoa, depois ela acha que já não tem mais importância, ela precisa arrumar outra, depois precisa arrumar outro, depois ficar com outro, depois ficar com outro. Por quê? Um saco sem fundo. Por quê? O vazio está na alma. Na alma. O vazio está interno. E nada vai preencher, porque nada externo preenche. Só o Espírito Santo de Deus preenche essa felicidade que é uma busca incessante pelo ser humano. E vocês precisam entender que existem coisas que nós fazemos que podem mudar o nosso estado psíquico, espiritual, que é quando você faz o bem ao próximo. Isso é amor. Você quer sentir paz, alegria, você sentir útil para o mundo? Faça o bem. O mundo te ensinou a ser egoísta. O mundo te ensinou a ser egoísta para orar só por você e pela sua família. O mundo te fez egoísta para você se preocupar só com o seu. Ah, eu não tomo cerveja, que se dane quem beba. Ah, eu não saio pra rua, tô nem aí que tá acontecendo. Saia disso, porque isso não é de Deus. Eu preciso te dizer, esse pensamento de que o meu tá tudo bem, os outros que se dane, isso tá bem longe de ser alguma coisa relacionada com Deus. Você tem que sim se compadecer pela dor do outro, pelo sofrimento do outro. Vimos um caso de um homem que tomou uma água e está no hospital, entubado. Entubado não, é respirando por aparelho. Não é entubado, é uma outra coisa que eu não lembro agora. Tomou uma água, e aí? E tem muitas pessoas que elas estão tão vazias de Deus, mas tão vazias de Deus, que ela comenta assim, eu não tomo. Eu tomo do filtro XYZ que eu tenho em casa. E tipo assim, entre linhas, que se dane os outros. E ainda acha bonito falar. Uma pessoa que está vazia de Deus, ela age desse jeito. Então pare de ser indiferente à dor do outro. Se você quer realmente ser uma pessoa de Deus, se você quer realmente viver a paz que excede todo entendimento, se você quer ter cura na tua família, na tua vida, comece a ser uma pessoa boa. Uma pessoa que se preocupa com o outro, com a dor do outro, com o sofrimento do outro. Seja uma pessoa generosa, compassiva. O Senhor diz, adorai a Deus em primeiro lugar e amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Cadê o teu irmão cristão? Cadê teu amor cristão? Cadê teu amor? Amor não é uma escolha, amor não é um sentimento, é uma escolha. Eu escolho te amar, então eu venho aqui todos os dias me dedicar, ficar 1h, 1h30 com você aqui, às vezes até um pouquinho mais, para falar da palavra do Senhor. Eu podia estar fazendo outra coisa que seja mais útil para mim, mas eu não estou fazendo isso para mim, eu estou fazendo isso por você. Diz quanto que você está pagando para ouvir tudo que eu falo? Diz quanto que você está usando dos seus recursos para poder ter acesso a uma aula dessa, a um despertar desse. E eu não tenho obrigação física, eu tenho um compromisso com Deus de fazer isso. Porque quando eu decidi a ser de Deus de verdade, eu tive que
matar a velha criatura e parar com o egocentrismo, com o egoísmo, com a vaidade, com a futilidade. Se eu quero ser de Deus, eu tenho que agir como o Senhor Jesus me inspira a ser. Então tem muitas cristãs e cristãos que vivem a sua própria mentira, a sua própria narrativa. Eu oro pelos meus filhos, eu oro pela minha casa, eu oro pelos meus negócios, eu oro pela minha saúde, eu oro pela minha casa, eu oro só por mim, só. Tá errado. Se você é uma pessoa que é cristã, você realmente precisa romper com essa mentalidade escassa de que tem que ser só bom se for só para você e o resto é como se você vivesse numa ilha. Você vive em comunidade. Por que é importante até ter a igreja? A igreja é um lugar para congregar, para você exercitar o amor ao próximo. Quem não tem isso muito aflorado precisa estar dentro da igreja sim, porque senão não consegue olhar para o outro e enxergar o outro, só enxerga os seus desejos, só enxerga as suas necessidades. O mundo pode estar de ponta cabeça, o meu mundo estando colorido, está tudo bem. Mas isso não é ser cristão, entendam? Se o Senhor diz adorar a Deus em primeiro lugar e amar uns aos outros como eu vos amei, isto já está sendo revelado que é importante para Deus que nós entramos em uma comunidade para termos compaixão pelo outro, para exercermos o amor. O amor não é um sentimento, aprenda isso. Amor é uma escolha, eu escolho te amar. Porque se for sentimento, a gente só vai amar quem a gente quer. Entende? Amar é quando você vê, por exemplo, uma pessoa na rua sentada no chão, chorando, com fome. E aí você fala, nossa, não dá para eu ir embora sem eu entregar algo para essa pessoa. Aí você vai lá, compra um lanche, compra um refrigerante, você compra... Aí você vai lá, nem pergunta se ela quer, porque não faz essa pergunta, pelo amor de Deus. Você já tá vendo que a pessoa tá numa situação difícil, vai lá e entrega, não pergunta. Você quer comer? Não, ela quer, não precisa perguntar. Você precisa de ajuda? Pelo amor de Deus, vai lá e faça. Aí só o sorriso, os olhos, vai compensar. Você vai sair cheia de alegria no coração, de paz no teu coração. Você quer provar? Faça isso. Quer provar o que é ser feliz de verdade? Faz isso. Ajuda uma pessoa que não pode te dar nada em troca. Nada. Ela não vai poder te dar nada em troca. Isso é verdadeira ajuda. No mais, quando você ajuda alguém esperando em troca, isso não é ajuda. É negociação. Eu te empresto, amanhã você me devolve. Se possível, com juros e correção monetária. Então isso não é doação, não é ajuda. Isso é negociação. E tá tudo bem, desde que as duas partes estejam de acordo. Mas a questão é, quando você quer fazer realmente uma coisa generosa, pare de achar que fazer negociação com alguém, eu fiz um empréstimo, emprestei para minha fulana, não, então você emprestou. Isso não tem nada de sobrenatural, não, porque você está esperando voltar. Agora, quando você vai fazer algo para uma pessoa que não vai poder te dar nada, ou mesmo até você fez um empréstimo para a família, você sabe assim, não vou nem esperar. A pessoa falando, depois eu te devolvo quando eu posso. Você fala, não, tá tudo bem, mas internamente você fala, não vou cobrar, porque eu sei que não tem. Faça sem esperar em troca. Isso é generosidade. E o Senhor diz, de uma maneira perfeita como Ele é: quando eu tive fome, me deste de comer. Quando eu tive sede, me deste de beber. Quando eu tive frio, me deste de vestir. E aí perguntaram para Jesus, e quando foi, Senhor, que tu tiveste fome e nós te déstimos de comer? Quando tu tiveste frio e te vestimos? Quando? Ele disse, quando vocês cuidaram de um pequenino meu. Quando vocês atenderam aqueles que precisavam de ajuda. Vocês fizeram por mim. Aleluia, Pai. Faça as coisas sem ninguém saber, faça o bem, sem ter holofote, sem dizer, olha, eu fiz o bem. Quem precisa ver, vai ver, que é o próprio Deus. Quem precisa saber é o próprio Jesus, ele vai ver, ele vai falar, yes, esse aqui me representa, é um filho meu, de verdade. Esse está fazendo o que eu falei para fazer, vai fazer o bem, tem amor pelo próximo. Você vai amar essa pessoa, isso é amor.
Você vai ver a pessoa necessitada e você vai ajudar, isso é amor. Sai do seu mundo de Bob, sai do seu mundo perfeitinho, sai da viver só no... Começa a pôr o pezinho no chão e começa a olhar para o lado e olha como isso pode te encher de felicidade. Fazer o bem ao próximo é a verdadeira felicidade. Quem ajuda o próximo está numa fila de prioridades para Deus, porque aqueles que o Senhor diz, esse me obedece, esse entendeu o verdadeiro significado da felicidade, aquilo que me agrada, aquele que me adora e ama o próximo, esses são os meus verdadeiros filhos. Tem um coração quebrantado, coração generoso, altruísta, e isso vai te dando uma luz, porque você começa a brilhar de um jeito que começa a cegar Satanás, porque Satanás não gosta de amor. Dói aos ouvidos de Satanás dizer ame ao próximo, ele não suporta isso, ele quer que você odeie o próximo, ele quer que você abomine, ele quer que você deseje a morte do próximo, ele quer que você fique irado com pessoas, mesmo aquelas que você não conhece, só o fato de criar uma narrativa e você acreditou. Aí você deseja mal. Obrigada, pessoal, pelas... Entende? Então eu estou aqui, minha irmã, meu irmão, essa manhã para tirar a venda dos teus olhos e fazer você viver o sobrenatural de Deus. Eu te convido a você abandonar toda a tua velha criatura, as tuas crenças, os teus apegos, o teu ego inflamado. Abandone isso. Seja uma verdadeira pessoa de Deus. Pare de ser religiosa e religioso. O religioso foi quem crucificou Jesus, ok? Os religiosos, sim, foram eles que crucificaram Jesus. Solte Barrabás. E tá cheio de gente mandando soltar Barrabás e prendendo Jesus de novo, com as suas atitudes, com as suas escolhas, com o seu egoísmo, egocentrismo, sua vaidade inflamada, adorando coisas e pessoas. Como eu já disse, a palavra adorar é muito forte. Você pode amar, você deve amar pessoas e gostar de coisas. Não invertam as ordens. Adorar é só a Deus. Que a partir de hoje você, quando ouvir a palavra adorar, você vai entender o verdadeiro significado de adoração. Adorar é cultuar, eu cultuo aquilo. Todas as vezes que você falar eu adoro, você está cultuando algo. Ah, mas eu não estou fazendo isso intencionalmente, não importa, mas saiu da tua boca. Você pode dizer, ah, eu falei que eu estou doente, mas eu falei brincando, você falou. Pare de brincar com as palavras. Lembrem, o inimigo está no seu derredor, doido para te destruir. E você está usando palavras vãs, palavras aleatórias. Ah, falei. Não, você não pode falar qualquer coisa. Ah, mas é muito difícil ser cristão. Então, escolha. Quem diz para você que para seguir a Jesus ia ser leve? Ele não prometeu que ia ser fácil. Ele disse que ia ser libertador e transformador, e ali você, através de Jesus, vai ser salvo. A paz, a leveza, a viver em paz, totalmente assim, sem preocupação, vai ser quando você estiver em outra dimensão, porque existe vida fora daqui. Certo? E é aqui que nós começamos uma virada de chave. Isso que nós vivemos aqui, como diz na palavra, é tudo ilusão. O próprio Deus disse, isso é vaidade, isso aqui vai acabar, vai ser assim, ó, como fumaça. Muito em breve tudo vai acabar. Vocês vão viver a verdadeira vida. A verdadeira vida não é essa aqui. Por que o Senhor diz, não ajunteis tesouros na terra, aonde o ladrão rouba e a ferrugem corrói? Por que o Senhor diz, cuide do coração? Porque é no teu coração que eu olho, não é para sua aparência. Eu olho para o seu coração. Tem gente que tem boa aparência e por dentro, minha mãe falava assim, por fora boa viola, por dentro pão bolorento. É quando a pessoa tem uma aparência de ser muito boazinha, mas internamente o bicho é ruim. Mas é ruim.
tem muito apego ao material, ao dinheiro, tem muito apego à sua vaidade, então se adora. Sim, tem gente que se adora. Me amo demais, sou superior aos outros, posso mais que todos. Está colocando no lugar que é para ser de Deus, está se colocando. O Satanás é assim, ele fala: você quer todas as riquezas desse mundo? Me adore, se proste a mim que eu te darei todas as riquezas do mundo. Lembre que quem é o dono de verdade de tudo é Deus. Ele se apossou porque ele é um invasor. Satanás, ele não pede licença para entrar na sua vida, ele bate com o pé e entra. Jesus, ele só entra quando você convida. Percebe a diferença? É gritante. É gritante. Então você precisa discernir. A palavra tem poder e você precisa usá-la com sabedoria. Ok? Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Então, você estando nesse caminho, você vai poder pedir tudo para Deus, e se tiver no desejo dele fazer por você aquilo que você pede, sim, Deus pode te dar. Se Ele quiser, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Lembra do Pai Nosso? Quem já leu sabe. A paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. A paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente. Coração, mente. Coração, mente. Quem que tem que estar no controle do teu coração e da tua mente? O Espírito Santo. Se você entregar, Espírito Santo, guia meus pensamentos. 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 Vai se entregando para Deus. Espírito Santo, guia meus pensamentos. Espírito Santo, guia meus pensamentos. Espírito Santo, guia meus pensamentos. Faz isso todo dia. Põe a mão na tua cabeça e diga: Espírito Santo. E aí se conecta com a paz perfeita, divina. Espírito Santo, guia os meus pensamentos. Espírito Santo, guia o meu coração. Põe a mão no coração. Comece a se entregar de verdade. Comece a se entregar de corpo, alma e espírito para Deus. Espírito Santo, guia meu coração. Espírito Santo, guia meu coração. Espírito Santo, eu te amo. Espírito Santo, você é meu melhor amigo. Espírito Santo, me guia. Todos os dias você vai repetir isso. Você vai começar a sentir paz. Você vai começar a ter, você vai perceber que, você vai observar depois de um tempo, você vai falar: nossa, eu não estou tendo mais aqueles pensamentos compulsivos, obsessivos, eu não estou mais. Às vezes já até vem um pensamento, mas logo eu já entendi como fazer, como usar da autoridade. Estou te entregando como você vai fazer. Usar a palavra com sabedoria. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. Salmo capítulo 121, versículo 7. Declare: Senhor, a minha mente está sob tua paz. Nenhum medo, ansiedade ou angústia vai dominar o meu coração. Descansa no Senhor. Se solta como se você estivesse numa nuvem, como se você estivesse numa água que te deixa flutuar. Se conecte com isso. Jesus nos deu autoridade para manifestar o reino. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, e imporão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. Isso está em Marcos, amém, amém, aleluia, Pai. Marcos capítulo 16, versículo de 17 a 18, anote isso, por favor.
Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, imporão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. Em meu nome, em nome de Jesus. Marcos capítulo 16, versículo de 17 a 18. Maior é o que está em vós do que o que está no mundo. O próprio Espírito Santo está em vós, vocês que estão em santidade, buscando essa conexão profunda com Deus, esse poder de Deus em você. Isso está em João capítulo 4, versículo 4. Maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Amém. Ou seja, eu já entreguei o meu corpo, minha alma, meu espírito para Deus. Então quem é que tem domínio sobre mim? Deus. O inimigo vem com pensamento maligno, eu repreendo e ele tem que sair. Em nome de Jesus. Por quê? Porque o nome do Senhor Jesus, o sangue de Jesus é poder, puro poder. Não tenha dúvidas sobre isso. Não é o seu poder, porque você e eu não temos poder nenhum. Peraí, deixa eu baixar a cortina aqui. Nós sem Deus não podemos fazer nada. Mas com Deus somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Amém? Peraí, pessoal. Pedestal. Ai. Eu ainda vou ter um estúdio lindo para fazer filmagem. Ainda terei um estúdio lindo. Peraí. Amém? Então eu vou pegando aqui o que eu consigo. É como eu sempre falo, faça o que você pode com o que você tem. Eu tô no improviso e eu não vou deixar de te entregar o que importa, que é a palavra. Eu não vou deixar de te entregar o que tem que te entregar, porque eu não tenho um estúdio lindo ainda. Amém? Mas logo terei em nome de Jesus, né? Que eu quero entregar o melhor que eu posso para vocês. O melhor. Então, às vezes eu ponho essas fotos bonitas para deixar mais bonita a nossa live, né? Amém? Bora lá. Bora lá. Então, maior é o que está em vós do que o que está no mundo. E aí você toma posse. Amém? Glória a Deus, Adriano. Então você toma posse dessa autoridade. Achou que era real? Bonito, né? Mas é uma foto. Então, você toma, sabe? Tipo, a consciência começa a romper o que estava paralisado na sua vida. Quando você começa a despertar espiritualmente, entende? Eu estava preso em uma religiosidade, suas palavras direcionaram Deus, abriu os meus olhos. Ai, que coisa linda! Quem que falou isso? Ai, que lindo, Nádia. Glória a Deus. Glória a Deus. Percebe como é completamente diferente? Ou seja, você pode frequentar a igreja. Peraí, pessoal. Você pode ter uma comunidade para você frequentar. É maravilhoso você estar entre irmãos, né? Peraí, pessoal. Só que você não pode deixar a religiosidade ser mais forte no teu coração do que o próprio Deus. O Senhor diz para você e para mim, quando for orar, vá para o teu quarto, feche a porta e ore ao teu Pai que está em secreto. E o teu Pai que te vê em secreto te recompensará. Qual o capítulo de Marcos? Deixa eu ver. Capítulo 16, versículo de 17 a 18. Então, a gente tem que despertar. Certo? Por que aqui eu falo sobre a espiritualidade cristã? Porque nós, como filhos de Deus, nós não precisamos nos separar por causa de denominação. Nós precisamos nos unir.
Aqui eu começo a quebrar crenças limitantes. Aqui eu quebro essas narrativas, né? Que, se for da igreja A, vai para o céu. Se for para a igreja B, vai para o céu. Não, tem que ser da minha igreja. Qual é a tua denominação? Quando alguém fica perguntando muito qual é a denominação da minha igreja, que igreja que eu sou, eu nem vou responder mais. Porque eu já percebi que isso já é algo que faz a pessoa paralisar. Ela está na religiosidade, para ela é mais importante a denominação da minha igreja do que o que eu estou falando aqui. Ela está presa na religiosidade. Eu não sou de nenhuma seita, eu não sou de nenhuma denominação específica hoje, mas eu creio na igreja evangélica. Eu creio na maneira como é, por exemplo, a igreja batista é uma igreja que eu amo. Eu frequentava em Alphaville, que eu morei lá, eu frequentava a igreja IBM Alphaville, eu também cheguei a frequentar Sara Nossa Terra. São igrejas que têm uma linha de ensino que para mim faz sentido. Mas eu sou filha de Deus, eu sou serva do Deus Altíssimo. Isso para mim não tem nome, não tem placa. Na minha Bíblia, que eu creio que é a tua, ela não fala, vá para a igreja X. Ele diz, aonde 2 ou mais estiverem falando em meu nome, lá eu estarei. A igreja é o corpo do Senhor. Em qualquer lugar, debaixo de uma árvore, ou dentro de um templo, ou aonde for, se tivermos com o Espírito cheio da presença do Senhor, lá Ele está. Sozinhos nós não somos nada, precisamos de irmãos. Mas nós não podemos nos apegar a essa coisa de placa, de nome, porque isso tem separado muitas pessoas. E além do mais, tem uma outra questão mais delicada. Quantas pessoas feridas por causa da religiosidade? Quantas? Que pararam de frequentar a igreja por causa do pastor, da forma como que aplicam as coisas. O foco não é mais Deus. Quantas pessoas machucadas por causa da religiosidade? Não é pouco. Aí você vê pessoas migrando, tipo, tá saindo muita gente da igreja evangélica para a igreja católica. Eu vi muito isso, certo? Eu não tenho nada contra a igreja católica, no sentido de falar assim, eu vou pôr pessoas contra a igreja católica. Não, eu acho que nós temos uma coisa chamada livre-arbítrio e nós temos o direito de escolher aonde queremos estar. Ponto. Eu posso não concordar com você, mas eu vou defender até a morte o teu direito de você escolher o que você quiser. Certo? Eu só não pratico a questão do que a igreja católica ensina, porque para mim não faz sentido. Mas isso não significa que os meus irmãos em Cristo que estão dentro da igreja católica não são merecedores do meu amor, do meu respeito, do meu carinho. E quem está na igreja X e a outra que está na igreja Y, e uns que estão por causa da maneira como é ensinado, e da igreja, da Bíblia Y, da igreja... Gente, eu só falo uma coisa para vocês. Deus é um só. Quem separou foi os homens. Quem inventou essa história de igreja A, B ou C foram os homens. Aí quando alguém vem falar para mim, mas a Bíblia também foi escrita pelos homens, aí eu vou dizer para você, vai estudar. Foi escrita por vários homens, não por um. Mas vai estudar. Vocês vão cair o queixo de ver quão já foi comprovado até por céticos que a Bíblia é verdadeira, que ela tem comprovação dentro das pesquisas e tantas questões. Gente, se você for olhar o gráfico de como a Bíblia foi escrita, é tão emocionante porque em várias passagens completamente diferentes as pessoas falavam as mesmas coisas, elas nunca nem se conheceram. Amém, Jesus. Então quando vem alguma pessoa muito leiga, sabe, muito rasa na fé, eu nem discuto. Porque a pessoa precisa ter respaldo para vir falar comigo, não é por nada não, modéstia à parte, eu sou uma pessoa que eu estudo, tá? Aqui ó, eu estudo a Bíblia. Eu busco a fonte. Eu sou questionadora também. Só que eu vou, não numa linha de tentar justificar as minhas crenças. Não, porque a Bíblia foi escrita pelos homens. Sim, foi Deus, através do Espírito, falou com as pessoas. Por isso que eu falo tudo é espiritual mesmo. E as pessoas foram guiadas, uma por uma.
tudo que aconteceu na Bíblia, se você for de capa a capa, as coisas que aconteceram, que não se conectavam em épocas completamente diferentes, elas estavam confirmando as mesmas coisas. Como que você explica isso? Então, se alguém vier questionar sua fé, questionar a Bíblia, você diga para essa pessoa, realmente foi escrita por vários homens, mas é tão verdadeira a presença do Espírito Santo que a verdade de que Deus é a verdadeira força, porque Deus é Espírito, gente, tudo é espiritual. Por que eu falo que tudo é espiritual? Porque somos Espírito, nós não somos carne, nós estamos vivendo um momento carnal, mas nós somos Espírito, tudo é espiritual. Deus não é carne, Deus é Espírito. Jesus não é carne, Jesus é Espírito. O Espírito Santo não é carne, o Espírito Santo é Espírito. O teu inimigo não é carne, o teu inimigo é Espírito. Você não é carne, você é Espírito. Faz sentido agora? Tudo é espiritual. Você pode não ver coisas do mundo espiritual, mas você sente. Esteja num lugar pesado para ver se você não se sente mal. Vai dentro de um lugar, ambiente maravilhoso, abençoado, cheio da presença de Deus, se você não sente uma paz que não dá para explicar. Você acha que isso é o quê? Espiritual. Não deixe as pessoas gerar em você mais dúvida, questionamento sobre a existência ou não de Deus, ou da palavra, porque tem muito cristão que tem medo de falar, não, mas eu vou falar sobre a Bíblia, mas tem muita gente que fica assim, não, mas a Bíblia foi escrita por homens. Quem ainda questiona a Bíblia é porque é uma pessoa extremamente ignorante, com todo respeito eu falo isso, mas entende? Porque se até céticos comprovaram, e teve céticos que foi convertido quando começou a fazer estudo da Bíblia, começou a buscar, entender realmente o início de tudo. Gente, é muito lindo de ver como Deus trabalha na mente das pessoas. E olha que coisa interessante, o próprio Criador não obriga ninguém a acreditar nele, a adorá-lo. Ele não obriga. Ele nos deu uma coisa chamada livre-arbítrio. Até quem quer ser mal tem direito de ser mal, porque ele diz, eu te dei esse livre-arbítrio, eu não vou tirar. Se você não quer ficar comigo, não quer me seguir, não quer estar comigo na eternidade, eu te dei o livre-arbítrio, você pode escolher ir para o outro lado. As coisas espirituais pertencem ao mundo espiritual, as coisas carnais pertencem ao mundo carnal. E quanto mais a gente vai se aprofundando, deixa eu até ver uma coisa aqui, que eu fiz até um levantamento aqui. Deixa eu ver só aqui, peraí pessoal. Por acaso, eu até fiz um levantamento bem rápido aqui, mas só para te trazer algumas coisas, Essas informações eu acho que são legais, né? O que os cientistas céticos apontam? Cientistas céticos, ou seja, não acreditavam em Deus. Tá? Eles estavam buscando comprovações para dizer, Deus não existe, o povo tudo doido, né? Alguns eventos narrados não têm evidências direta da arqueologia. Mas aqui, datações de sítios. Sítios são aqueles lugares de pesquisas, né? Que eles cavam, estudam e tal. Peraí, deixa eu só ver. Cadê? Não, deixa eu começar do começo, né? Quem são os estudiosos que reconheceram a evidência bíblica? Vamos lá. Judeu, arqueólogo, especializado em arqueologia bíblica, mesmo não sendo cristão, ele disse coisas como... Aí tá em inglês, que eu não sei, né, traduzir. Ele estudou muitos sítios arqueológicos, fez descobertas que vão de assentamentos até artefatos que se alinham com narrativas bíblicas. E aí esse povo, eles querem sempre provar o contrário. Não, Deus não existiu e tal, né?
Só que aí eles começaram a encontrar coisas que eles começaram a falar, peraí, tem uma coisa aqui que tá estranha, né? Ele estudou muitos sítios arqueológicos, fez descobertas que vão de... eu já falei nessa parte, né? Considerado por muitos um dos maiores arqueológicos do Oriente próximo do século XX, no início ele enfrentou teorias críticas à historicidade bíblica, mas suas escavações e estudos apoiaram muito delas. Ele disse, gente, tá muito confuso isso aqui, mas enfim, tá muito confuso porque tem muita questão específica e falando em inglês, é que eu levantei esse negócio aqui. Ele argumenta que há alusões claras sobre acontecimentos bíblicos em inscrições, tal. Enfim, tem muitas questões aqui que a maior parte está em inglês, tá? A maior parte está em inglês. Então, o que acontece? Evidências. Evidências é quando você olha assim e fala, não tem. Mas espera aí que eu encontrei uma coisa aqui que... Isso daqui não deveria estar aqui. Por que isso está aqui, Porque isso daqui não era para estar aqui. Isso aqui prova que existiu algo sim. Então, vocês depois procurem no próprio Google evidências científicas da veracidade da Bíblia. Pode pôr, procura. Isso é muito legal para depois vocês terem até uma explicação mais plausível. Sim, a Bíblia foi escrita por homens. Quer ver, ó? Deixa eu ver só uma coisa assim. Aqui, ó. Quer ver? Toda a escritura é inspirada em Deus e útil para o ensinamento, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Isso está em 2 Timóteo, capítulo 3 a 16. Deus revelou, ele mostrava visões, sonhos, falava diretamente ou por inspiração interior. Olha que coisa interessante. Quando você está buscando a Deus, quando você está orando, quem aqui já viveu ou vive isso sabe do que eu estou falando. Você está orando, de repente vem uma ideia maravilhosa. Você fala, meu Deus, por que eu não pensei nisso antes? Você está orando, você está se conectando com Deus, você está ali no teu momento com Deus, e de repente vem uma ideia. Vamos supor que você está passando por um desafio financeiro, por exemplo. E aí você fala, eu não tenho ideia, eu não sei o que fazer. Aí você vai orar. Aí quando você chega lá na oração, você está orando. Você não tem ideia nenhuma. De repente, quando você está orando, começa a vir ideias novas. Você acha mesmo que são suas ideias? Não. Se fosse sua, você estaria tendo a ideia quando você estava lá brigando, xingando, falando que não tem mais jeito e tal, e você teria tido aquela ideia mirabolante. Agora você está falando com Deus, buscando a Deus, buscando direção, você está pedindo para o Senhor uma luz, um caminho, aí o Senhor traz uma ideia para você, Ele te entregou uma possibilidade, uma saída, foi o próprio Deus, através do Espírito Santo. É como se Ele dissesse, vai lá e entrega isso para minha filha, para ela fazer isso, é por esse caminho que ela tem que ir. Você percebe como a gente precisa dar mérito a quem é, o crédito é para quem é. O próprio Deus, Ele te guia, Ele te direciona. E isso hoje, você imagina na época de Jesus. As pessoas tinham sonhos muito claros. As pessoas tinham mais conexão com Deus do que nós. Porque na época, eles não calcificaram a glândula pineal das pessoas.
O mundo que a gente vive hoje, por causa do sistema maligno, ele sabe que eles precisavam o quê? Calcificar a nossa glândula pineal, que é o quê? O contato direto com o mundo espiritual. Você não tem muito essa conexão com Deus. Parece tudo tão distante. E aí quando você começa a orar, você vai sim descalcificando a sua glândula pineal, você vai começando a ter acesso a um mundo espiritual muito maior. Inclusive você começa a ter sonhos reveladores. Você começa a viver um mundo sobrenatural através das palavras. Eu não falei que as palavras têm poder? Então você começa a ter uma alimentação melhor, porque você já entendeu que eles usam estas coisas do sistema desse mundo para quê? Para te distanciar da sua autoridade. Não é interessante para o sistema que você desperte. Entendam isso. Não é interessante para o sistema que você saiba que quando você tem conexão com Deus profundamente, as coisas vão vir para você, soluções, você vai entender o que você tem que comer, o que você não tem que comer, você vai entender que você pode manifestar a cura através da fé, você não vai mais procurar remédio, você não vai mais achar que você está louca ou louco. Não é interessante para o sistema que você desperte. Faz sentido? É importante para eles que você esteja completamente desconectado da fonte, do próprio Deus. Se vocês não sabem o poder que tem, que é Deus dentro de vocês, vocês ficam o quê? Massa de manobra. Vocês são o quê? Alimentados por um sistema. Você só vai comer se eu te der. Você vai fazer isso porque eu vou te dar umas migalhinhas, uma esmolinha. O governo dá uma esmola, por exemplo, dá esmola. Se fosse dar, era para te dar pelo menos aí uns 10, 15 mil por mês. Isso é dar. O resto é esmola. 600 reais, 700 reais, você não consegue fazer nenhuma compra no supermercado decente. Então é esmola, o governo dá esmola. Por quê? Não é interessante que você seja uma pessoa independente, capaz, que pensa pela sua própria cabeça. Você precisa de alguém que pense por você. Você precisa de alguém que te guie. Porque ele diz pra você, ó, você não é inteligente o suficiente, aceita. Eu que vou guiar a tua mente. Acredito no que eu tô mandando e você vai fazer o que eu tô mandando. E as pessoas, claro, graças a Deus não a maioria, mas infelizmente muitas pessoas com baixo QI, no sentido de consciência sobre isso no mundo espiritual, acham que o que os olhos vê é só aquilo que os olhos vê. E elas vivem sendo doutrinadas, elas vivem sendo guiadas. E infelizmente para ir para o corredor, que você já sabe, o final. Não é para o teu bem, para a tua alegria, não é. Aliás, existe uma frase que diz, o governo, não só no Brasil, fora, tá? Em outros países também, vários países, eles fazem o quê? Pão e circo. Pão é dar migalha, circo, põe lá para assistir futebol, para se distrair. Vamos distrair esse povo, a gente precisa distrair eles. É showzinho. Vamos lá, vamos colocar lá os invocadores de demônios, vamos fazer lá as festas, as raves, os eventos. Vamos deixar todo mundo doido, porque assim a gente controla a mente deles. Vamos dar pão e circo. Pão para eles ficar lá migalhando e diversão, porque assim a gente controla a massa. Vamos controlar a massa, vamos controlar as pessoas, elas são nossos escravos. As pessoas que são os maiores ricos dessa dimensão aqui que a gente vive, eles têm essa mentalidade que nós não servimos para nada. Por que eles querem eliminar 70% da população? A OMS está por trás disso e outros empresários também. Desperta tu que dormes e tome força e poder para você fazer as escolhas conscientes e não ser mais massa de manobra. Porque o que eu estou te falando aqui é algo que é simplesmente para explodir a tua mente e a partir de hoje você ser a força e a potência que você fica pondo na mão de outro, sendo que você pode mudar a sua realidade através da fé, porque o poder é de Deus, mas a autoridade já te foi dada, você só precisa acessar isso. Quanto vale o que eu estou te ensinando? Quanto vale isso que eu estou te entregando?
Por isso que eu tô te falando, são coisas que a gente só aprende quando você estuda. Não é interessante para um sistema maligno guiado pelo próprio inimigo que você desperte. Não é interessante que você saiba a verdade que liberta. Não é interessante que você se liberte das amarras dos lugares e pessoas que são das trevas. Eles são guiados pelo próprio inimigo. E aí eles vão dominando. E vocês não se enganem, meus irmãos. A parte política é a parte do ralé. Eles são os ralés, são os pau mandado. Porque na verdade a coisa está muito lá onde vocês nem imaginam. As famílias mais ricas do mundo. Exatamente. Também. Tudo é controlado por um sistema maligno. Tudo. Agora, quando vocês despertam e vocês divulgam isso aqui que eu estou divulgando, o que vocês vão fazer? Vocês vão colocando como se fosse uma varinha na cabeça da pessoa. Plim, desperta. Plim, desperta, desperta, desperta. Vai despertando as pessoas, vai despertando. Não guarde só para você o que eu estou te falando. Desperta as pessoas. Manda elas virem depois no meu YouTube para assistir essa aula que vai subir. Fala, vai lá e assiste isso. Depois você fala comigo, mas vai lá e assiste a aula da Cris. Depois você conversa comigo. Sabe o que acontece? Lima, F. Lima. Muitos se recusam a despertar. Deixa eu te falar uma coisa. Não é que as pessoas recusam a despertar. Elas foram cegas o entendimento. Quem cegou? O próprio Satanás. Satanás cega o entendimento das pessoas. Elas não conseguem ouvir e nem ver. Não é porque muitas vezes elas sejam más. Às vezes é porque elas estão muito distantes de Deus, sim. E pode ser até ser uma religiosa, tá? Satanás cega o entendimento das pessoas. Por que quando você fala, ó, aquele cara é um bandido, aquele cara é um ladrão, aquele me mente, a pessoa fala, não mente, não, ele é legal, ele é bonzinho. Não parece que a pessoa tá estranha? Você fala, mas gente, eu tô falando, tá todo mundo despertando, você não... Não, é mentira, ele é do bem, eu gosto dele, eu defendo ele até a morte, eu gosto dele. Não parece até robotizado o negócio? Não é assim que funciona. Você fala, cara, não, eu cansei. Eu não vou mais falar para essa pessoa, porque ela não tá vendo. Eu tô falando com ela, ela não está me enxergando, ela não tá me ouvindo. Exatamente dessa maneira, né, meu povo? Eles vivem numa matrix. Mas você pode intervir em oração, porque o poder é de Deus, mas a autoridade já te foi dada. Então você ora para Deus e fala, Senhor, tire a venda dos olhos dessa pessoa. Tire o tapão dos ouvidos dessa pessoa. Senhor, fazei ela dócil aos vossos conselhos. Não é você que vai mudar, mas você tem o poder de intervir em oração por essa pessoa, pedindo para Deus, tire a venda dos olhos dessa pessoa. Fazei ela dócil aos vossos conselhos. Meu povo, o negócio é assim, é batalha espiritual, lembrem? Só que nós somos pessoas extremamente importantes para que Deus faça com que essas questões sejam quebradas. A manipulação do inimigo sobre a vida das pessoas sejam quebradas. Ah, mas ela não quer. Não é ela. Você acha que a pessoa vai escolher fazer o que é pior para ela? Ela está escolhendo o que é pior para ela porque ela não tem consciência. Ela vive dentro de uma mentira. Ela está cega. Você pode falar quantas vezes quiser. Ela não vai ver, ela não vai ouvir. O próprio Satanás cegou o entendimento dessa pessoa. Pare de gastar saliva tentando convencer por A ou B. Você vai orar e vai pedir, Senhor, fazer essa pessoa dócil aos vossos conselhos. Senhor, tire a venda dos olhos dessas pessoas. Você vai orar dessa maneira. Vai começar a acontecer coisas no mundo espiritual. Não importa quanto tempo demore. Continue orando. Só Deus pode tirar a venda dos olhos, exatamente. E vou te dizer, não tenha raiva dela. Tem gente que fala assim, eu não suporto XYZ. Você fala assim, Senhor, tem misericórdia, tira a venda dos olhos dessa pessoa, que ela desperte.
Porque para nós, cristãos, é importante que nós voltemos a nos unir. Não temos que separar. Quem separa o joio do trigo é o próprio Deus. Ele vai ver o coração da pessoa. Se esse coração da pessoa for mau, esquece. Mas se ela é um coração bom, só que está sendo manipulada por Satanás, o Senhor vai tirar a venda dos olhos dela. Entendeu agora? Não vai ser na luta. Vai ser na oração. Então somos mais que vencedores em Cristo. Então você não vai mais bater de frente com a pessoa, porque você já entendeu que ela está cega porque ela está sendo manipulada por Satanás. Ela está com o entendimento dela completamente encoberto. Quando você começa a orar, coisas começam a acontecer. Pode levar tempo para chegar nesta dimensão, mas no mundo espiritual as coisas já começam a acontecer. E mesmo que seus olhos não vejam, você diz: Senhor, eu confio em Ti. Entende? E aí você vai entrando num nível de consciência tão elevado que você já vê assim: nossa, eu não preciso mais brigar, discutir, forçar. Não. Vai viver a tua vida, vai fazer o seu melhor, vai cuidar da tua saúde, vai cuidar da tua aparência, vai cuidar das pessoas que querem ser ajudadas. E peça para Deus: tire a venda, Senhor, dos olhos dessas pessoas. Essas que desejam mal para os outros, essas pessoas que estão cegas. Gente, principalmente dentro das universidades, eles estão sendo doutrinados, isso não é segredo para ninguém, todo mundo sabe disso. Os meus filhos, quando foram estudar no Mackenzie, eles entraram de um jeito e saíram do outro. Existe uma doutrinação maligna dentro das universidades, a gente sabe disso. Só Deus, porque hoje eu oro muito e meus filhos que eram céticos, não acreditavam em Deus, eu comecei a intervir em oração e não briguei mais, não forcei mais, porque eu tentava, quando eu era católico, eu falava que eles tinham que fazer a catequese, tinha que fazer crisma, porque eu fiz quando era criança. Mas aí quando eu despertei espiritualmente, eu falei: não é por aí, não é assim. Deus, a gente não obriga ninguém a gostar de Deus, a gente não obriga ninguém a amar a Deus, e ninguém obriga ninguém a servir a Deus. Mas nós, como somos responsáveis por nossos filhos, por exemplo, a gente tem que mostrar o caminho e eles podem escolher. E aí eu comecei a orar pelos meus filhos para Deus tirar a venda dos olhos deles, físicos e espirituais. E olha só, o meu filho, que era um dos mais céticos, ele disse para mim recentemente, ele falou: mãe, eu tô me sentindo tão mais calmo, eu tô me sentindo em paz, eu tô me sentindo tão mais leve. Eu falei: filho, eu tenho orado por você todos os dias. Ele falou: mãe, continue orando porque está funcionando. Glória a Deus. Não foi na força, não foi na briga, não foi entende? Foi simplesmente em intercessão. Eles ainda não despertaram para serem batizados, né? Para viverem o Evangelho. Mas eu estou em oração e vou continuar. Minha batalha não é contra eles, é contra Satanás, que tenta desviá-los, que tenta, através deles, me atingir. Porque ele sabe que eu estou alcançando vidas para Deus. E eu sempre falo: os meus inimigos são inimigos de Deus. Os inimigos de Deus são meus inimigos. Eu já me posicionei dessa forma no mundo físico e espiritual. E eu não volto atrás. É uma decisão irrevogável, inegociável. Só que eu tenho anjos poderosos à minha volta e eu tenho o Espírito Santo de Deus em mim. Por que eu tenho tanta força na palavra? Porque a força é de Deus, não é minha. Eu tenho a postura de decisão. Eu tomei uma decisão de servir a Deus, de seguir a Deus e de falar de Deus. E o Senhor, quando Ele me chamou, Ele disse: vá lá e tire a venda dos olhos dos meus filhos, porque eu vou operar através de mim. O Senhor disse: tire a venda dos olhos dos meus filhos, que eu vou operar. E quando o Senhor me chamou a primeira vez, eu falei: pai, mas eu não sou profeta, eu não sou pastora. Pai, como é que eu vou fazer isso? Eu não sei o que eu vou falar. Ele disse: vá, porque eu vou te capacitar para isso. E o Senhor usa quem Ele quiser.
Eu fico emocionada de ver o tanto de relatos, de depoimentos, de testemunho. Eu dou toda a honra e toda a glória a Deus. Pessoas curadas, transformadas, despertando. Eu dou todo o mérito, é de Deus, não é meu. Mas eu sou muito feliz por servir a Deus. Eu sou muito feliz de poder te ajudar, de te alcançar através da minha voz. A minha voz pertence a Deus. Entende? A minha voz pertence a Deus, e se você é tocada e tocado nas minhas lives, saiba que é o próprio Senhor falando contigo através de mim, porque tem pessoas que olham para mim, veem meu vídeo e passam rápido, porque ainda estão adormecidas, estão na Matrix, mas quando você para me ouvir, é porque o Senhor está falando com a sua alma, o Senhor está dizendo para você, filha, filho, é contigo que eu quero falar. Eu quero tirar você dessa dor, dessa crença, dessa limitação. Eu quero tirar você do medo, da ansiedade, da tristeza. Eu quero tirar você da manipulação de pessoas, lugares. Não é para todos, mas para todos que querem. Para todos que realmente estão sendo despertados por Deus. Eu não tenho o poder de te despertar, mas Deus tem. Eu não tenho o poder de te curar, mas Deus tem. Eu não tenho o poder de mudar a tua história, mas Deus tem. Você só precisa crer. Não precisa crer em mim, crer em Deus. Creia em Deus, creia em Jesus. Receba o Espírito Santo. Fala, Espírito Santo, a partir de agora você está com total controle sobre minha mente. Eu entrego a ti o todo o poder e autoridade. Já entendi que eu não sou nada sem o Senhor. Eu já entendi que eu não tenho nada, que eu não sou força nenhuma sem o Senhor. Certo? Então entre nesse fluxo de receber o que é de Deus. Entra nesse, pare de resistência. Muitas vezes tem gente que é resistente porque está na religiosidade. A religiosidade não é de Deus. O que é de Deus é você estar cheio do Espírito Santo. Isso é de Deus. Estar com o Espírito Santo de Deus é você reconhecer que tudo aqui é ilusão. É você estar realmente cheia da paz que excede todo entendimento. A paz que excede todo entendimento. Não é sob o teu controle. Não é você que controla. Não é você que vai controlar absolutamente tudo. Sabe por que você anda ansiosa e ansioso? Porque você quer o controle de tudo. Descansa no Senhor. Fala, Pai, vou fazer o que posso. Me guia, Espírito Santo. O que eu tenho que fazer? Espírito Santo, o que eu tenho que fazer? Nessa situação X, me dê uma estratégia, me dê uma orientação. Se você fizer isso, sua vida vai ficar mais leve. Lembre, meu jugo é leve, meu fardo é suave. Por quê? Porque o Senhor sabe que nós não temos força alguma sem Ele. Ele mesmo disse, sem mim, nada podereis fazer. Então por que nós vamos carregar um peso, uma cruz, que o próprio Senhor Jesus já falou, deixa que eu carrego, vocês não têm força para isso. Vocês não têm. Pare de julgar o próximo, tire isso do teu coração, isso está te machucando. Fala, Senhor, perdão, Pai, o que eu desejei de mal para o outro, o que eu tentei prejudicar o outro. Senhor, tira isso da minha vida, Pai, porque eu sei que isso tem me machucado, tem me ferido, tem me adoecido, fisicamente inclusive. Desejar o mal ao outro com palavras, com atitudes, está apodrecendo tuas células. Comece a reverter isso agora. Comece a declarar, Pai, eu desejo cura. Mesmo que é uma pessoa que você não gosta, não simpatiza, ou criaram em você uma narrativa, deseja cura para aquela pessoa, deseja libertação. Quem vai ser liberto vai ser você. Escreve o que eu estou dizendo. Você que vai ser liberto. Se as tuas palavras estavam adoecendo tuas células, porque você é 70% água e o poder das palavras, ela existe, não fui eu que criei, foi o próprio Deus. Então comece a falar, cura. Eu declaro vida sobre a vida de tal pessoa, eu declaro vida sobre tal pessoa, eu perdoo em nome de Jesus, eu não carrego mais, eu não quero mais desejar mal a ninguém, eu não sou essa pessoa má, e o inimigo me fez acreditar que desejando que o outro pague tudo que ele me fez, isso seria justiça. Hoje eu entendo que isso não é justiça, isso é vingança. Seja feito, Pai, a tua justiça, o Senhor que julga. A
partir de hoje eu vou julgar comportamentos. É certo fazer isso ou não? É bom fazer isso ou não? Mas pessoas, Pai, eu não quero mais julgar. Perdão, Pai. Porque sua palavra diz que a mesma forma, com a mão que nós julgamos, nós seremos julgados. Eu não quero, porque eu sei que eu peco, que eu falho, que eu erro, mesmo que ninguém veja, mas o Senhor vê. Uau! É um despertar, é um chacoalhão na nossa vida, mas é importante que o Senhor te desperte essa manhã, que você comece a fazer tudo o que eu te orientei aqui. Se você não lembra, depois vai lá no meu YouTube, que esta live vai subir para lá. Você vai poder ver e rever e mande para mais pessoas. Vamos crescer o meu perfil lá, porque isso também faz alcançar mais vidas. Amém? E depois eu vou fazer vídeos exclusivos por lá. Então é bom você me seguir lá também. E meninas, mulheres que querem trabalhar o seu emocional de forma profissional, sigam-me no @crisbifurco no Instagram também. Quero te ajudar de forma profissional, tá bom? Dentro do método, dentro do meu trabalho, que tem ajudado tantas mulheres a saírem da escassez, baixo senso de merecimento, romper com a escassez, com a mentalidade escassa, aumentar o seu nível de consciência e o seu merecimento, porque quando você fala, eu não mereço nada, nós não merecemos nada, você está na escassez. Você tem que falar assim, em nome de Jesus, pela misericórdia de Deus, eu mereço prosperar. Pela misericórdia de Deus, eu mereço ter uma família. Pela misericórdia de Deus, eu mereço viver aquilo que o Senhor me permite viver. Pela misericórdia de Deus, eu vou prosperar. Porque você só pode dar o que você tem. Então, se você é uma pessoa cheia de amor, você vai dar amor. Se você é uma pessoa cheia de ódio, você vai dar o que para o mundo? Se você é uma pessoa escassa, você vai ajudar como os outros? Tire da sua mente, Deus não quer só pobre pessoas, Ele quer todos que estejam ao lado dele. Mas que vocês não se corrompam por causa do dinheiro. Que vocês entendam que quanto mais você tem, mais você tem que transbordar. Então que você prospere para transbordar. Sabedoria, inteligência, recursos financeiros, que a tua vida seja abundante, que a sua vida seja próspera, amém? Amém? E que você comece a quebrar toda a maldição da sua vida a partir de agora, desejando bem para o outro. Você vai quebrar toda a maldição, todo o ódio do teu coração cai por terra em nome de Jesus, porque você vai começar a amar até quem você achou que você detestava, que foi criada uma narrativa na sua cabeça sobre uma pessoa. Você vai falar, Senhor, em nome de Jesus, eu quebro e cancelo agora toda a narrativa de Satanás, que me colocou para ter ódio de pessoas que eu nem conheço, ou ódio de pessoas que eu conheço. Eu quebro agora em nome de Jesus. Eu não aceito mais a manipulação de Satanás na minha mente. Eu quero amar o próximo, eu quero aprender a amar o próximo. Me ensina a amar o próximo. O que eu posso fazer para viver esse amor, para eu viver essa paz que excede todo entendimento? Amém? Então é isso. Espero que essa live tenha virado chaves, que você tenha realmente quebrado crenças aí e que você esteja aberto para essa transformação, que ela é profunda, é gradual, mas aos poucos você vai entrando numa consciência elevada. E você vai prosperar em nome de Jesus em todas as áreas, porque você vai ser liberto de toda a manipulação de Satanás. Amém? Para honra e glória do nome do Senhor Jesus, que você seja mais uma e mais um desperto dentro da espiritualidade cristã. Um beijo no coração. Até amanhã às 8 horas. Eu vou fazer de tudo para chegar às 8. Mas se eu atrasar um pouco, você não deixa de vir na live, porque é muito poderoso. Amém? Espero vocês no meu Instagram, @crisbifurco. E lá no YouTube, Cris Bifurco também. Um beijo, fica com Deus, até amanhã. Tchau, tchau.